Sem dúvida nenhuma, um dos prazeres de ver filmes é assistir uma cena com aquele diálogo incrível. Só que por mais que algumas cenas fiquem na memória pelas falas, hoje eu quero debater quando acontece o inverso. Eu quero falar da arte das cenas sem diálogos. O que não falta são exemplos de cenas que deixaram as palavras de lado e nos marcaram de outras formas. Mas como fazer isso? Como criar uma cena memorável sem personagens falando? Quais estratégias usar para compensar a falta de diálogo? Para tentar responder essas perguntas hoje eu vou contar com a ajuda do pessoal do Telecine. Afinal, eles estão celebrando a história dos filmes com o festival 125 anos de cinema. E sério, não dá pra perder o catálogo que eles montaram, tá incrível. São centenas de vários dos filmes mais importantes da história, de vários gêneros, de vários períodos e de países diferentes. E como faz pra ver esses filmes? Bom, uma opção é você sintonizar no Telecine Cult, que vai exibir o festival na TV até junho. Mas se você quiser ver essas obras agora mesmo pela internet, você pode com o streaming do Telecine. Isso porque o catálogo completo do festival já está disponível por lá para você ver essas obras como e quando quiser. Ah, Max, mas eu não sou assinante do Telecine. Não tem problema. Se você clicar no link que está aqui embaixo na descrição, você vai ser levado para uma página do festival e vai poder experimentar o Telecine de graça durante 30 dias. Mas então, eu percebi que o catálogo do festival tem algumas cenas que me marcaram muito e que são sem diálogo. São cenas que aproveitam todos os outros recursos da linguagem cinematográfica para contar bem uma história. Então hoje vamos aprender sobre a arte das cenas sem diálogos usando filmes incríveis que você pode ver hoje mesmo no catálogo do Telecine. No cinema se fala muito do conceito de exposição, que nada mais é do que o filme te passando informações importantes sobre a trama. E muitas vezes eles fazem isso por meio do diálogo. Mas eu acho incrível quando cineastas conseguem fazer esse tipo de exposição sem personagens falando. Talvez um dos exemplos mais celebrados disso seja a abertura de Janela Indiscreta de Alfred Hitchcock. Nos primeiros minutos do filme, vemos e ouvimos a vizinhança para já entendermos melhor quem são essas pessoas tão importantes para a trama. E logo em seguida, a câmera passeia pelo apartamento do protagonista. Com o gesso já entendemos que ele está lesionado e descobrimos o nome do sujeito. Aí vemos uma câmera fotográfica quebrada, uma foto muito próxima de um acidente e várias outras fotos muito profissionais. Sem que uma palavra seja dita, Hitchcock já nos fez entender. Jeffries é um fotógrafo que se lesionou tirando uma foto muito perigosa de um momento que deu muito errado. Agora que fomos apresentados, a história pode começar. Essa cena ficou tão conhecida que ela acabou influenciando vários cineastas. Não parece à toa que, anos depois, Robert Zemeckis abriu o primeiro De Volta para o Futuro de forma muito similar. Sim, a cena tem um mínimo de diálogo com a repórter na TV explicando o roubo do plutônio. Mas o cerne dessa abertura é o mesmo daquela feita por Hitchcock. Aqui, com um plano longo, a câmera filma uma profusão de relógios que indicam a temática central do tempo e já dão uma dica do que vai acontecer mais pra frente na trama. Entendemos que os heróis da pessoa que mora aqui são cientistas e vemos que essa pessoa também faz invenções meio doidas. Ou seja, tudo que melhor resume a personalidade do dono desse lugar, o Doc Brown. Agora, um dos melhores exemplos que eu já vi de um filme apresentando um personagem sem diálogo é a abertura de Sangue Negro, de Paul Thomas Anderson. São nada menos que 15 minutos diretos sem conversa. E mesmo assim, a gente entende quem é Daniel Plainview. A ambição e a coragem dele, como ele se torna rico, como um acidente horrível o leva a se tornar um pai adotivo. Fora que o design de som dessa abertura preenche muito bem a lacuna sonora deixada pela falta de diálogos. Porque desde o começo ouvimos sons pesados e fortes que traduzem como a busca por riqueza nessa terra pode ser algo perigoso. A explosão da dinamite, o peso do metal batendo no solo, o ranger das máquinas, tudo soa mortal. É um sentimento sonoro de tensão que, inclusive, é amplificado com a trilha sonora inquietante que acompanha toda essa abertura. Ou seja, por meio da exposição não verbal, Anderson nos apresentou muito bem o protagonista e definiu o tom dramático de perigo que vai dominar o restante da obra. Mas às vezes somos apresentados a personagens que não vamos acompanhar por tanto tempo. É o que vemos em um dos meus exemplos favoritos de cenas sem diálogo. O começo de Era Uma Vez no Oeste, de Sergio Leone. Aqui conhecemos um trio de pistoleiros que esperam pacientemente por uma pessoa numa estação de trem.
e ao longo de vários minutos vemos eles ficarem impassíveis aos desconfortos da tarefa. Uma mosca, uma goteira, o sol de rachar, um trem que parece chegar nunca, nada incomoda eles. Eles se mesclam à sinfonia de barulhos locais. Então fica claro que eles devem ser levados a sério. Mas depois, a chegada do protagonista é anunciada, não com palavras, mas sim pela gaita dele. E quando o pistoleiro derrota facilmente os inimigos, tudo fica claro. Ok, é com esse cara que não se deve brincar. Agora, nem sempre uma abertura sem diálogo precisa ser tão transparente assim sobre os personagens que estamos conhecendo. Eu penso imediatamente na primeira cena de 8,5, de Federico Fellini. Ao invés de esclarecer as coisas, ela confunde o espectador de primeira viagem. Mas depois que você conhece o protagonista e revê essa abertura, você percebe como ela traduz em forma de sonho todos os conflitos internos do personagem. O bloqueio criativo simbolizado pelo engarrafamento, o sufocar de estar preso num carro, a ansiedade de sentir que todos estão te observando e esperando você fazer algo, a sensação de ter a sua liberdade criativa controlada o tempo todo pelos outros. É uma abertura sem diálogos, surreal e brilhante. Mas cenas sem diálogo podem ir muito além do fator exposição. É crucial também perceber como elas nos despertam todo tipo de sensação. Por exemplo, despertar o riso. É algo que vemos grandes artistas fazerem desde o nascimento do cinema, quando essa arte nem usava diálogos sonoros. Vimos Charlie Chaplin causar risada com expressões faciais exageradas, movimentos físicos caricatos, usando a cenografia para criar um ritmo frenético, aproveitando o fundo da cena para ressignificar um momento e deixar ele hilário. Já Buster Keaton, outro mestre do humor sem diálogos, pegou todas essas ideias e elevou a outro patamar de ação física, nos mostrando uma comédia de proporções épicas. Mas não ache que o humor físico morreu com o cinema mudo. Cineastas como o francês Jacques Tati vieram para mostrar que a comédia sem diálogos ainda pode funcionar perfeitamente na era do cinema sonoro. Por que não usar o som para amplificar o potencial cômico de uma cena? Você pode quebrar um silêncio precioso para o personagem, ou indicar com barulhos como as coisas estão saindo de controle. Outras vezes, diretores conseguem usar cenas sem diálogos para criar momentos que são verdadeiramente tocantes. Pode ser algo singelo, como a cena de Tubarão em que o Brody tem um momento de conexão com o filho. Aqui basta a expressividade dos atores para a gente perceber a beleza dessa relação. Já uma abordagem documental pode criar uma cena de poder muito genuíno. É o que vimos no encerramento de A Lista de Schindler, quando Spielberg nos mostra os sobreviventes reais fazendo uma homenagem ao Schindler. Não precisamos de conversas nesse instante para sentirmos a importância desse legado. Mas quando o assunto é cena emocionante sem diálogo, eu lembro na hora do final de Titanic, quando vemos o sonho da Rose. Aqui, palavras são dispensáveis. Já conhecemos essas pessoas. Basta deixar a felicidade estampada nos rostos deles concretizarem um romance que nunca pôde ter um final feliz na vida real. Mas nem sempre a gente tá no clima de chorar, não é? Às vezes a gente só quer ação, um gênero que funciona muito bem quando deixa os diálogos de lado. E se você acha que toda cena de ação é sem diálogo por natureza, você se engana. É surpreendente como muitos filmes de ação ainda enchem os seus momentos mais intensos com diálogos que esclarecem o objetivo dos personagens ou o que eles estão pensando. É por isso que eu gosto tanto de uma cena como a perseguição de caminhão em Exterminador do Futuro 2. Temos dois robôs assassinos que não querem papo, eles só querem completar a missão e pronto. O resultado é James Cameron criando uma cena de perseguição como nunca tínhamos visto antes. Outro dos meus exemplos favoritos é a perseguição de parkour em Cassino Royale. Esse foi um jeito inovador de mostrar o James Bond em ação e sem a necessidade daquelas clássicas frases de efeito com sacadinhas engraçadas. O fato de Bond perseguir o alvo em silêncio total só fez ele parecer mais ameaçador do que nunca. Mas talvez o filme que mais tenha me marcado em termos de ação sem diálogo seja Os Caçadores da Arca Perdida.
Sendo um mestre das cenas sem conversas, Spielberg cria momentos inesquecíveis. Seja com uma breve visão aterrorizante na abertura, ou com uma longa sequência de perseguição na estrada, Spielberg prende tanto a nossa atenção com esses perigos que a gente nem sente falta de diálogos. Ah, sem contar como ele também encontra um humor mórbido no meio da ação também. Falando em tensão, outro gênero que explorou muito bem as cenas sem diálogo é o suspense. Até porque o silêncio pode ser muito inquietante, como vemos nessa longa sequência de Onde os Fracos Não Têm Vez. São quase 10 minutos de um assassino espreitando em busca do alvo. O silêncio vai se acumulando e acumulando até estourar num horrendo tiroteio. Mas se o assunto é suspense, a gente tem que voltar pro Hitchcock. Como esquecer da cena de Os Pássaros em que a heroína não percebe o número crescente de aves ameaçadoras? O brilhante daqui é como o Hitchcock usa a montagem. Cada vez que ele corta pro brinquedo, tem mais pássaros, aumentando a tensão progressivamente. A montagem também é fundamental para criar o suspense de outra cena lendária. O confronto final de Três Homens em Conflito, de Sergio Leone. Durante longos minutos, ninguém fala nada. Eles só ficam se encarando para ver quem vai ser mais rápido no gatilho. E isso nunca fica entediante, porque Leone realça a expressividade dos atores com closes acentuados, além de usar cortes cada vez mais curtos e frequentes para acelerar o suspense até chegar no clímax explosivo. Quer mais um exemplo de como a edição é fundamental nessas horas? Então a gente pode falar de Encurralado. Sim, mais um filme do Spielberg. Mesmo sendo o primeiro longa do cineasta, ele já demonstrou como ele conseguia criar suspense sem diálogo. Nas cenas de perseguição, ele corta constantemente para planos inquietantes. O velocímetro aumentando, a expressão preocupada do protagonista, planos que fazem o caminhão parecer mais um gigante do que uma máquina. Junte isso tudo aos efeitos sonoros monstruosos do veículo e você tem um exemplo incrível de suspense sem necessidade de conversa. E por último, mas não menos importante, é claro que eu preciso falar também do terror. Afinal, dá muito bem para criar momentos tenebrosos sem diálogos. Nessas horas eu penso muito na conclusão de Carrie a Estranha. Ela começa como um momento de reflexão silenciosa sobre os eventos traumatizantes que os personagens viveram. Uma calmaria que nos desarma para o susto final. É por isso que tantas cenas sem diálogo funcionam muito bem no terror. Quando uma ameaça está prestes a atacar uma vítima, você não precisa de muito mais do que o silêncio da antecipação e do som primal, que é o grito de horror. E sim, esse exemplo de Psicose é ótimo. Mas muita gente esquece que a cena que vem logo em seguida também é sem diálogo. Quando o Norman chega e encontra o cadáver da Marion. São 10 minutos seguidos do Norman agindo em silêncio total. E essa também é uma cena de terror. Estamos vendo não só um homem disposto a perdoar e acobertar os crimes mais horrendos de uma mãe. Estamos vendo um homem incapaz de compreender que ele é o responsável pelo terror que ele acaba de encontrar. Só que nem toda cena de terror está em filmes de terror. Se olharmos para outros gêneros, ainda encontramos eventos horrendos e representados sem diálogo. Basta lembrar de A Lista de Schindler, com a execução à distância de um jovem que acontece sem nenhuma chance de negociação. Ou então da famosa cena do urso em O Regresso. Aqui, o horror do ataque é retratado com realismo, lentidão e sem cortes. E para os nossos ouvidos, restam não as palavras, mas sim o rugido da criatura e os gritos de dor do protagonista. O que todos esses exemplos que vimos hoje deixam claro, então, é que muitas vezes vale a pena deixar a palavra falada de lado no seu filme. Afinal, a linguagem cinematográfica é riquíssima e muito variada. Efeitos sonoros, efeitos especiais, expressão corporal, edição,
movimentos de câmera. O que não faltam são técnicas e recursos para fazer cenas serem marcantes e eficientes, mesmo que nada seja dito pelos personagens. E caso você queira continuar celebrando as cenas sem diálogos, é muito simples. Basta você conferir o Festival 125 Anos de Cinema no Telecine. Afinal, todos os filmes que a gente debateu hoje estão disponíveis no catálogo de lá. Isso sem contar, é claro, as outras centenas de obras incríveis que você pode conferir com o Telecine, como e quando quiser. Lembrando que na TV o festival dura até junho no Telecine Cult e que você pode ver todos esses filmes hoje mesmo com o streaming do Telecine. Não esquece também que aqui embaixo na descrição tem o link para você conhecer melhor o festival e testar o Telecine de graça durante 30 dias. E com isso a gente encerra esse episódio muito especial de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu curtir e um comentário aqui embaixo para dar uma forcinha pra gente. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.